Nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus essa noite. Você pode se assentar, irmão, irmã. Quem nos visita também, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber os irmãos aqui na nossa igreja. Você que está em casa, você que está aí nos acompanhando de forma remota, que o Senhor também te alcance aí essa noite. Já oramos, já louvamos. Agora queremos ouvir a palavra do Senhor, que nós iniciamos esse ano a Escola Bíblica Dominical com o tema de autoridade. Autoridade na igreja, autoridade espiritual. E a autoridade, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada em qualquer lugar na sociedade, mas além da autoridade, devemos entender também o conceito da obediência. Porque uma coisa está ligada à outra. Precisamos ser obedientes à autoridade. E desde a história da civilização humana, desde a criação do homem, nós tivemos problema com essa relação. Tivemos problema no Jardim do Éden. E ali o pecado entrou porque houve uma desobediência. Então é muito sério essa questão de autoridade e obediência. Baseado nos ensinos aqui de Paulo, na carta de Coríntios, 1 Coríntios, nós vamos ler aqui no capítulo 12, a partir do verso 12. Paulo faz uma correlação entre a autoridade e o corpo. E é uma coisa tão natural a cabeça e o corpo funcionarem, eu vou trabalhar um pouco essa questão aqui hoje, que a gente não percebe o que está acontecendo em nós, de forma muito simples, porque Deus criou que fosse assim, a gente já nasceu com essa coisa em nós, mas a gente não percebe. Paulo faz essa correlação e fala, olha, observe o corpo humano, observe como que as coisas estão funcionando de forma que você nem percebe, e aí existe autoridade e obediência, e é isso que eu gostaria de ler agora, com essa ideia de simples, e de se a gente entender de forma simples, a gente vai entender conceitos maravilhosos sobre autoridade e obediência. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, está aí a tua palavra, Senhor, acabamos de lê-la. Prepara, Senhor Deus, nossos ouvidos,
nosso coração, nosso entendimento, nossa mente, para que a gente possa ouvir essa palavra, entender o que está sendo falado aqui, Senhor, e praticar. Nós queremos entender mais sobre a autoridade, em nome de Jesus. Amém? Perfeito. Aqui Paulo fez essa correlação, então, do corpo e da cabeça. Nós vamos trabalhar um pouco isso aqui. Mas eu quero começar falando sobre a autoridade de Deus. E a mais ampla expressão de autoridade de Deus encontra-se no corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. A mais ampla autoridade de Deus está nessa relação entre Cristo e a igreja. Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída e é constituída por quem? Por Deus. Então Deus constituiu e estabeleceu a autoridade no mundo. Governantes com o seu povo, pais com os filhos, maridos e mulheres, senhores e os servos. Mas nenhum desses relacionamentos que eu acabei de falar aqui é amplo o suficiente, porque estes relacionamentos que eu falei, sempre existe a possibilidade da aparência da subordinação. Você já ouviu falar nisso? A gente não tem como saber se esse relacionamento que a gente falou aqui realmente existe sujeição de coração. É difícil a gente dizer se os filhos realmente estão atendendo aos pais de todo o coração, ou se é por obrigação, ou se os pais que amam seus filhos também estão sujeitos a fazer talvez o uso ilegal da autoridade. São relações humanas, né? Os governantes para com o povo, os governantes podem emitir ordens erradas para o povo, e o povo sofre. E foram autoridades instituídas por Deus. E os senhores podem abusar também dessa autoridade perante os seus funcionários lá, né? Abuso de poder. Mas todos esses exemplos aí ficam então nesse raio de relacionamento humano. E que é um problema, porque nós humanos somos falhos. Mas existe então o relacionamento perfeito. Esses relacionamentos humanos, eles são temporais. Isso vai acabar uma hora. Estão sujeitos à separação. Mas fica claro aqui que não se pode encontrar então a sujeição absoluta e perfeita nessa relação. Mas existe aqui uma relação perfeita. O relacionamento de Cristo com a igreja. E quando a gente fala Cristo e igreja, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E o corpo é formado por membros. Foi isso que Paulo escreveu aqui. E a igreja, então, não é uma instituição. Porque a instituição, ela inicia e acaba, como qualquer negócio desse mundo. Mas a igreja não foi chamada para ser uma instituição. Deus ordenou à igreja que fosse o corpo de Cristo. E a igreja, então, não é somente a reunião dos irmãos da mesma fé, ou irmãos do mesmo bairro que frequentam aquela igreja. Somos de um mesmo corpo, e temos uma cabeça. Mas é um conceito tão simples, que se a gente entende, a gente pratica de forma natural. Nenhuma cabeça fará mal ao seu corpo. Você acha que a sua cabeça vai fazer mal para o seu corpo? A autoridade da cabeça não é passível de erro. Ela é perfeita com relação ao corpo. Do mesmo modo, a obediência do corpo à cabeça também é perfeita. Ela está se sujeita às ordens da cabeça.
É uma relação impecável, é uma relação perfeita, é uma relação ideal. Logo que a cabeça concebe uma ideia para os dedos começam a se mover de forma natural, de forma harmoniosa e de forma silenciosa. Não tem, porque mandou mexer, eu não vou me mexer. Não tem isso, eu estou pensando aqui agora na minha mão e ela está se mexendo, mas porque eu quero que ela se mexa. E ela responde com obediência. Se isso não ocorre, tem algo errado aí nessa relação. Se eu mando uma ordem para eu pegar esse copo que está aqui e minha mão não pegar, tem algo errado na minha estrutura física, no meu corpo. Eu vou ter que procurar um médico. Está tendo desconexões aí. Então a intenção de Deus é que a gente preste atenção nessa obediência do corpo com relação à nossa cabeça. Porque é completa essa obediência. Ela é perfeita. E Deus deseja que nós tenhamos esse mesmo grau de obediência do corpo para com a nossa cabeça. Maridos e mulheres são entidades totalmente separadas, irmãos. Mas em Cristo Jesus, a palavra diz que o homem e a mulher em Cristo se tornam o quê? Uma só carne, um só corpo. Então a nossa relação com Cristo, ela é perfeita e nos faz únicos. Um outro ponto aqui interessante, os movimentos do corpo exigem pouco esforço da cabeça. E essa deve ser a nossa relação perante Cristo. Há uma ordem de Cristo, ele não tem que se esforçar. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Não, dê uma ordem, obedeça e faça. A cabeça não exige muito da cabeça para a gente fazer as coisas aqui. Basta uma pequena ordem, porque é uma situação natural. O corpo se movimenta com graça no menor impulso da nossa cabeça. Está claro aí, por enquanto? Está indo bem? Então esse é o tipo de obediência que satisfaz Deus, a ponto de não ficarmos enchendo a paciência dele. Porque a coisa mais chata que tem para um pai é quando você fala, não faz isso, o filho faz, né, não é? Ou você pede, faça isso, e o filho não faz. Arruma sua cama, ele não arruma. Arruma seu quarto, ele não arruma. É desgastante essa relação. Vamos fazer aqui, eu separei 3 pontos. Primeiro item, se puder colocar para nós o primeiro item. O corpo obedece à cabeça. E isso é algo natural e agradável. Faz bem para todo mundo. Deus providenciou com que a cabeça e o corpo participassem de uma só vida, de uma só natureza. Não existe homem sem cabeça. Você já viu um corpo sem cabeça? Se você vê, você me fala aí que é a alma penada que está rodando aí, mula sem cabeça. Deve ser, mas não existe. Davi, quando deu a pedrada no gigante, ele caiu. Mas o que o Davi fez? Ele pegou uma espada e o que ele fez? Porque você já viu alguém andando sem cabeça? A pedrada o cara pode ter tomado, ficou tonto, caiu, né? Mas ele matou de fato, foi ali, né? Arrancou a cabeça. Então, corpo sem cabeça não tem como. Não existe, não tem condição. Nosso corpo, alguns movimentos são conscientes, não são? E outros são inconscientes. Você está respirando aí, você está pensando na sua respiração? A não ser agora que eu estou falando. Mas você pensou em algum momento em estar respirando? Não, né? Mas agora se eu falar, inspira, você vai ter um movimento consciente. Da mesma forma o coração. O coração está batendo aí, irmão? Vê se está batendo. Se não está, a gente chama o SAMU ali. Está batendo aí o coração? Você está sentindo aí? Põe a mão no seu peito assim. Você está sentindo o coração batendo? Ele está respondendo a uma ordem que foi dada. Lá atrás. E o coração, quando ele bate, é forma inconsciente, é automático. Isso é que é importante, isso é que é o bonito, porque a obediência forçada não segue um padrão de obediência de Deus. Existem pessoas hoje, na igreja, que só
respondem a ordens. E não é uma relação perfeita. Entende? Isso é muito lindo. E a gente não pode ser esse membro causador de problemas. A gente tem que fluir de forma natural e agradável. Se a gente vive debaixo dessa autoridade espiritual, a obediência, então, se torna natural. E a igreja, então, não é só um lugar da comunhão dos irmãos, das irmãs, é também um local da manifestação da autoridade de Cristo. Nossa cabeça. Que estudo lindo, né? É muito bonito esse estudo. Entendermos sobre a autoridade e o funcionamento, e Paulo traz isso de uma forma tão bonita, que é o nosso corpo. Presta atenção no seu corpo, irmão. Você vai ter, assim, ensinamentos maravilhosos. É isso que Paulo está nos alertando. Presta atenção no seu corpo. Item 2. Resistir à autoridade dos membros é resistir à própria cabeça. Ao você resistir a um outro membro da igreja, você está resistindo a Cristo, irmão. O corpo não está, então, apenas sujeito à cabeça. Além disso, também nos diversos membros, porque um membro ajuda o outro. É assim que funciona. E estão todos juntos, unidos pela cabeça. Então, a mão direita e esquerda não tem comunicação, depende da cabeça. Então, a gente conclui o quê? Que julgar um membro é julgar o próprio Cristo. É julgar a cabeça. E é exatamente aí que está a falha dos irmãos hoje. Porque a gente precisa reconhecer no outro a autoridade da cabeça. E cada um é único nessa relação. O meu pé é diferente da minha mão, que é diferente do meu olho, que é diferente do meu ouvido. Mas está tudo conectado. E nós temos essa dificuldade. Então a função de cada membro se limita exatamente àquilo que faz. A mão trabalha, os pés correm e andam, os olhos veem, os ouvidos ouvem. E está tudo funcionando perfeito. E Paulo escreve, se o pé rejeitar a mão, seria o mesmo que rejeitar o quê? A cabeça. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, o problema de hoje é que a mão insiste em ver. A visão é dada para o olho. Nós temos um olho nessa igreja. É o nosso pastor presidente, pastor Rubens. É o homem que recebeu a visão. Agora, eu estou sendo aqui nesse momento, talvez a boca. Talvez não, eu estou sendo a boca. Tem irmãos aí que estão sendo os braços. Mas eu não posso ir contra aquele que teve a visão. Mateus 6:22 fala o seguinte: se os olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Da mesma forma, se o ouvido é bom, todo o corpo vai ouvir. Respeita um ao outro, irmão. Estou falando aqui de ministérios. Estou falando aqui sobre autoridade e obediência. O irmão está falando pela autoridade da cabeça. Não é todo mundo que recebe a visão, nós temos só 2 olhos para o corpo inteiro, não é? Respeita a visão. E quem não respeita a visão está sendo rebelde. Então, deixa de ser mão e passa a ser olho, irmão. Mas essa função quem dá para nós não é a gente. É Deus. Deus escolheu cada um na sua. Eu sou doido para cantar, ministrar louvor. Mas Deus não me deu esse dom, velho. Compensação,
Eu gosto de outras coisas na igreja, ajudar, estar próximo, conversar, trabalhar com os jovens, cada um na sua. Me respeita, porque eu estou trabalhando em nome de Cristo. Respeite seu irmão. Ele está trabalhando em nome da cabeça, que é o Cristo. Então, a riqueza de cada membro é a riqueza do todo. Deus distribui funções para cada membro. E quando a cabeça orienta o olho para olhar, todo o corpo deve aceitar a visão daquele olho. Você já viu Jesus falando, um cego levando o outro cego? Já viu essa história? É o cara sem visão. Jamais seja um tolo, então, para imaginar que você é um todo-poderoso. Nós dependemos de outros. Somos um membro que devemos aceitar as operações de outros membros. Aceita isso, irmão, que vai dar tudo certo na igreja, vai dar tudo certo na sua vida. Você quer ver um exemplo meio estranho, mas é legal, sobre o corpo? Você está andando no meio de um mato, por exemplo, e sem querer, você se encosta lá num pau, e vem lá uma abelha e te pica a mão. Imediatamente, a mão vai acionar alguma coisa que vai lá para a cabeça. E a cabeça já vai acionar a mão para correr? Não, vai acionar os pés. Então a mão depende do pé, né? Um irmão está passando por dificuldades, aí você fala assim, vou orar por você, irmão. Deus vai levantar uma outra pessoa. Você está com dificuldade? Ora a Deus, leva para a cabeça a informação. Deus vai levantar um outro irmão para te abençoar. É assim que funciona no corpo, é assim que funciona na nossa vida. Aí não quero a ajuda do irmão, não. É Deus que vai me ajudar. Mas, cara, Deus precisa do pé para você correr. Você vai tomar picada de marimbondo. Dessa forma, então, a gente vai trabalhar em perfeita harmonia com o que Deus quer de nós, com a cabeça. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Item 3. A vida se torna fácil. Fala assim, fácil. A vida se torna fácil quando obedecemos. A obediência, então, é algo tão natural para nós, que a desobediência se torna um negócio difícil de fazer. O corpo dá uma ordem para qualquer coisa do seu corpo. Se ele não faz, é mais difícil não fazer do que fazer. Mais uma vez, eu vou pegar esse copo. Aí, pegou já está aqui na mão. Nem teve questionamento. Agora, pega lá, e o esforço de não pegar é muito maior. É essa relação que Deus quer da gente. Então a vida se torna fácil. A igreja, então, é o lugar por onde devemos começar a aprender obediência aos pastores, aos líderes, aos irmãos. É muito legal. Se você fracassar na igreja com relação à obediência, meu irmão, minha irmã, você vai fracassar em qualquer lugar do mundo. Mas se você aprender conceitos de obediência aqui dentro da igreja, problemas do reino, problemas do mundo, do universo, poderão ser resolvidos. Então, para a gente concluir, tem uma conclusão aí? A cabeça, que é a fonte da autoridade, e os membros, cada um com sua função, ministrando mutuamente como autoridade delegada e obedecendo a autoridade. Nós estamos falando aqui, então, de cabeça e de membros. Cabeça é a fonte da autoridade, e os membros, cada um com a sua função, respeitando a autoridade e obedecendo. A gente encontra o corpo, que é a igreja de Cristo.
E se a gente fracassa em reconhecer a autoridade aqui, não haverá saída. Mas Deus tem uma resposta aqui para nós. Deuteronômio 5:29 diz que quem dera, Deus falando, quem dera eles, está se referindo ao mundo, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para obedecer. Assim, olha a palavra profética para nós. Assim, tudo, fala tudo, tudo iria bem com eles e mais, com seus descendentes e mais, para sempre. Amém? Bater palmas para o nosso Deus aí. Deus é bom. Amém. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade dessa palavra que foi ministrada, como foi cantado aqui também. Usa-nos, Senhor. Coloque, Senhor, as funções que a gente precisa. Queremos te obedecer, Senhor. Entendemos que toda autoridade vem do Senhor, mas queremos estar bem ajustados com esse corpo, Senhor, e com a cabeça que é Cristo. Nos abençoa, nos direciona e nos ajuda, Senhor, a entender o que foi falado aqui. E queremos praticar sobre obediência, queremos obedecer. Porque o próprio profeta disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Estamos aqui para seguir os teus passos. Nos dê toda a direção que a gente precisa. Nos dê toda a inteligência, toda a sabedoria, para que a gente possa viver uma vida conforme o Senhor quer, não a nossa. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém.